Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui ao prosseguimento do nosso capítulo de lei de Gauss, onde no último vídeo nós ficamos com essa aplicação do cálculo do campo elétrico para o caso de um fio uniformemente carregado, né? Onde nós usamos a simetria cilíndrica para calcular o campo elétrico a uma dada distância r do nosso fio, onde nós encontramos essa expressão que foi calculada aí utilizando as expressões e resultados da lei de Coulomb, onde nós podemos encontrar o campo elétrico pelas técnicas que a gente já viu, né? Então, dando continuidade às aplicações, a gente também pode calcular o campo elétrico quando nós temos uma camada não condutora plana, né? Onde nós vamos pegar aqui uma fina camada de uma superfície plana, ou seja, vamos aproximar para uma região bem plana, de tal forma que seja plana, onde eu tenho aqui uma distribuição superficial de carga positiva que eu vou chamar de sigma. Nessas condições eu tenho que o campo vai ser uniforme, ou seja, eu posso estudar tão próximo quanto eu queira, e consequentemente o vetor de campo elétrico vai ser paralelo ao vetor de área dessa minha superfície. Então, se nós aplicamos aqui a lei de Gauss, eu tenho na minha lei de Gauss que a integral do campo, o campo vai ser uniforme, vai ser constante, com a área que nós estamos estudando. Então, se nós pegarmos se nós utilizarmos aqui uma superfície gaussiana do tipo cilíndrica, o que nós vamos encontrar? Que na região lateral desse nosso cilindro, as linhas de campo vão ser e tangenciais, consequentemente não vão contribuir para o fluxo, consequentemente vai ser nulo, né? Então, vamos ficar apenas com as regiões laterais desse meu cilindro. Então, como nessas regiões laterais o campo vai estar sempre no mesmo sentido do meu vetor de área, então meu fluxo de campo em relação a essa minha superfície gaussiana vai ser igual ao campo multiplicado por duas vezes a área. Isso tudo igual a carga dividido por epsilon zero. Só que como nós temos uma distribuição uniforme, a carga vai ser, neste caso, a minha densidade vai ser carga por unidade de área. Então, consequentemente, a minha carga vai ser dada por sigma multiplicado pela área que nós estamos estudando. Então, pegando esse resultado, eu tenho que o meu campo vai ser igual a sigma dividido por 2 epsilon na direção do meu vetor normal. Então, isso aqui é o campo devido a uma camada não condutora de simetria plana, né? E aí a gente pode aproximar esses resultados quando eu considerar que dois planos, um próximo do outro, né? Onde eu tenho esse primeiro plano que vai me dar aqui um campo elétrico positivo, onde à direita desse meu plano vai ter essa região de campo e à esquerda vai ter esse outro valor, e consequentemente, para esse meu segundo plano carregado negativamente, eu tenho que à direita da placa, ou seja, para essa região, eu vou ter negativo e à esquerda eu vou ter um valor positivo. Isso se nós considerarmos esse referencial que nós estamos adotando aqui. Então, o que nós podemos analisar nessas regiões? Eu tenho que o campo resultante, que vai ser entre as placas, ele vai ser dado pela diferença da nossa distribuição positiva com a negativa dividido por 2 epsilon zero. Então, consequentemente, eu vou ter na região resultante do lado da direita, eu vou ter o campo de distribuição positiva, ou seja, nessa região aqui, eu vou ter o campo de distribuição positiva, que vai ser dada por essa expressão, menos o campo na região negativa dada por essa expressão, né? Já na região da esquerda, que é isso daqui, a gente vai ter o inverso, né? Veja que o campo, devido à minha placa negativa, vai estar na mesma direção de x, então vai ser sigma menos sigma mais, que vai estar contrário aqui ao meu referencial. E na região central, eu vou ter a soma desses dois, vejam que estão na mesma direção do nosso eixo x, dividido por epsilon zero. Então, esse aqui é o resultado da análise das três regiões, quando nós temos aqui placas não condutoras com distribuição superficial positiva e uma outra negativa, tá bom?
E também podemos estender esse conceito de simetria plana para camadas condutoras, né? Lembrando sempre que dentro de um condutor o campo é nulo e, consequentemente, não há cargas no seu interior. Então, se nós considerarmos novamente um certo plano, só que neste caso uma camada condutora, se nós utilizarmos aqui uma superfície gaussiana, a gente vai ter o campo apenas em uma dessas regiões, que vai ser dado justamente por sigma dividido por epsilon zero. Uma vez que na região desse condutor interno, a gente não vai encontrar campo elétrico, tá certo? E aí a gente pode estender esse conceito para placas também condutoras, não, condutoras uma próxima da outra. Se nós pegarmos o campo produzido por essa placa condutora, a gente vê que na região da direita vai ser sigma1 sobre epsilon zero, na região da esquerda vai ser sigma1 sobre epsilon zero, negativo. Isso vai depender do referencial que nós estamos adotando. De modo análogo, o segundo campo, devido a essa distribuição, vai ser negativo do lado da direita e positivo do lado da esquerda, mais uma vez olhando para essa região. E se nós aproximarmos essas duas placas, nós vamos ter um campo resultante. E aqui nessa região da esquerda e a região da direita vai ser nulo. Por quê? Porque como nós vamos aproximar essa placa uma próxima da outra, essas regiões elas vão interagir de tal forma que a distribuição da superfície da direita e da esquerda vão migrar para a região mais próxima da interação do campo. Então aqui essa região vai estar com ausências de carga nessa superfície e, consequentemente, o campo aqui vai ser nulo e o campo aqui também vai ser nulo. Então, quando nós aproximarmos essas duas placas, vai ter uma resultante devido ao campo elétrico 1 com o campo elétrico 2, que vai ser justamente 2 sigma 1 dividido por epsilon zero, tá certo? Então, basicamente, a gente soma as duas contribuições devido às duas placas, tá ok? Então, pessoal, de uma forma geral, em relação à lei de Gauss, eu tenho que, em relação ao fluxo elétrico, eu tenho que a quantidade, fazendo aqui um resumo, né, que a quantidade de campo que atravessa perpendicularmente uma dada superfície gaussiana vai ser dado pela sua integral de superfície fechada do produto interno entre o campo, o vetor de campo, com o vetor de área dessa superfície, tá certo? Então, o fluxo elétrico ele é estabelecido por essa expressão. A lei de Gauss já nos diz o quê? Que o fluxo elétrico que atravessa uma dada superfície fechada, que nós vamos chamar de superfície gaussiana, somente vai depender das cargas que estão no interior dessa superfície arbitrária que você escolher. E pela lei de Gauss, isso nos diz que a integral de superfície do meu vetor de campo elétrico com o meu vetor de área vai ser igual à carga líquida enclausurada, ou seja, interior a essa superfície, dividido por epsilon zero. A gente tem que lembrar que em condutores com equilíbrio eletrostático, a gente tem que lembrar que o movimento livre das cargas, o acúmulo dessas cargas vão estar na superfície, né, o excesso das cargas vão todo para a superfície. Devemos lembrar que o campo elétrico vai ser nulo no seu interior e o campo vai ser sempre perpendicular à superfície, tá bom? Então, basicamente, esse é o resumo do que nós aprendemos sobre fluxo e lei de Gauss. E aí a gente pode fazer aqui uma extensão do capítulo, onde nós podemos fazer a relação entre a lei de Gauss e a equação de Poisson. Essa extensão eu acho que é importante nós abordarmos, porque nós vamos começar a preparar aqui a introdução das leis de Maxwell do eletromagnetismo. Então a gente já pode aqui preparar o terreno para que a gente possa apresentar aqui para vocês a primeira equação de Maxwell do eletromagnetismo, que aí é a equação de Maxwell do campo elétrico, né? Mas para isso, a gente vai introduzir aqui o que nós já aprendemos. Então, vocês podem ter observado que nos slides anteriores, que através dessa definição do fluxo de um campo vetorial, nesse caso especificamente do campo elétrico, a gente pode definir através da lei de Gauss que a integral de uma superfície fechada do campo em relação ao elemento de área dA vai ser igual à carga no interior dessa superfície em relação a epsilon zero. Ou seja, o que é essa
equação fisicamente está nos estabelecendo? Ela quer dizer que qualquer superfície fechada que você possa imaginar, uma superfície gaussiana, que vai envolver um conjunto de cargas, que essas cargas dê aí uma carga líquida total Q, aí a gente vê que a integral de área da componente normal a essa superfície do campo elétrico, ela vai ser igual à carga total líquida dividido por uma constante ε0. E esse resultado é o que nós temos como sendo a primeira lei de Maxwell da eletrostática na sua forma integral. Então essa aqui nada mais é do que a primeira lei de Maxwell na sua forma integral. A gente vai ver isso mais detalhadamente em uns capítulos mais à frente. Então, quando nós temos agora uma superfície que vai envolver uma distribuição de cargas com uma certa densidade de carga ρ, a lei de Gauss pode ser então escrita dessa forma, onde a carga vai ser dada agora por uma densidade volumétrica de carga ρ sobre um dado volume, né? Então a gente guarda essa expressão, onde aqui eu tenho que V vai ser o volume definido por essa superfície, e a integral volumétrica vai ser feita justamente na região dentro do volume, então essas cargas. Então, se nós pegarmos o que nós aprendemos e aplicarmos o teorema do divergente, que também é conhecido como teorema de Gauss, onde a integral do volume do divergente de um campo vetorial em um certo volume V, que está limitado por uma dada superfície S, e calcular essa superfície fechada desse fluxo de campo em relação a essa área, a gente pode usar o teorema do divergente para o campo elétrico e obter a relação que a integral de volume do divergente do campo dV, ou seja, para uma certa porção de volume, vai ser igual ou equivalente ao cálculo da superfície do fluxo desse campo em relação a uma área fechada. Com isso, a gente chega com aquela expressão asterisco que nós delimitamos anteriormente, que a integral de volume do divergente do nosso campo elétrico é igual à integral de superfície do campo vezes o meu vetor de área, vai ser igual a 1 sobre ε0 da integral de volume da minha densidade de carga desse mesmo volume que está enclausurado por uma dada superfície S. Com isso, nós podemos comparar essa primeira equação com essa última equação e dizer que isso aqui tudo é igual a zero. Então, quando nós estabelecemos que a integral de um certo valor integrando vai ser igual a zero, significa dizer que o integrando vai ser nulo. E, consequentemente, a gente chega a essa expressão, que é nada mais, nada menos do que nós chamamos de equação de Poisson para o campo elétrico. Ou seja, o divergente do campo elétrico vai ser igual à densidade de carga dividido por ε0. Então, a gente vê que a equação de Poisson vai ser equivalente à lei de Gauss, uma vez que na lei de Gauss nós vamos ter a integral de superfície fechada do fluxo de campo em relação a dada área, que vai ser dada igual à carga total, e aqui eu tenho que o divergente vai ser igual à distribuição volumétrica de cargas, né? Então, essa equação que nós acabamos de encontrar é a chamada equação de Poisson da eletrostática, que é a primeira lei de Gauss na sua forma diferencial, né? Então, nós temos aí a forma conhecida também da primeira lei de Maxwell na sua forma diferencial. Então, é uma das leis de Maxwell do eletromagnetismo. E os resultados físicos, a interpretação física, o significado físico daquele divergente do campo elétrico igual à densidade de carga por ε0, é que quando eu tenho o divergente do campo em um ponto do espaço, e se esse divergente for positivo, significa dizer que naquele ponto eu tenho uma fonte de campo elétrico. Então ali é uma fonte de campo de linhas de campo eletromagnético. Quando eu tenho que o divergente do campo elétrico em um dado ponto P no espaço for negativo, então significa ali que eu tenho um solvedouro de linhas de campo elétrico. Ou seja, então representa que uma partícula, por exemplo, de carga positiva pontual e aqui uma carga negativa. E quando eu tenho um divergente do campo elétrico em um dado ponto igual a zero, significa dizer que ali não há fontes e nem solvedouros, ou seja, as linhas de campo são tangenciais ao ponto que nós estamos estudando, tá certo?
Então, pegando a nossa expressão do divergente do campo elétrico que nós encontramos anteriormente, então a expressão da divergência do vetor em coordenadas cartesianas ela é dada por essa expressão, onde o divergente do campo elétrico vai ser dado pelas derivadas parciais por cada uma das suas componentes em relação x, y e z. Isso quando eu uso coordenadas cartesianas. Então, onde essas derivadas vão ser calculadas no ponto que nós temos de interesse. Se nós formos ampliar, reorganizar essa nossa conta, eu tenho que o divergente do campo elétrico nada mais é do que o produto interno. Eu posso separar de um produto interno de derivadas parciais com o meu vetor de campo elétrico, dado nas componentes x, y e z. Consequentemente, esse lado eu posso definir como sendo um dado operador, e esse operador é o que nós chamamos de operador nabla, que vai operar justamente o campo vetorial em estudo, tá certo? Veja que aqui eu vou apenas mostrar isso em termos de coordenadas cartesianas. Mas esse mesmo operador, ele tem uma forma para coordenadas cilíndricas e também tem a mesma forma para coordenadas esféricas. Tudo dependendo da simetria do nosso problema em estudo, tá bom? Então, essa representação da lei de Gauss em termos de uma equação diferencial, que nós chamamos de equação de Poisson, é muito importante para que a gente compreenda a natureza das equações de Maxwell. Veja então que a primeira equação de Maxwell, que é conhecida como equação de Poisson para a eletrostática, né, para o campo elétrico, ela define aí já o primeiro passo para a gente compreender toda a natureza do eletromagnetismo. Então, ao longo do curso, a gente vai construindo cada uma dessas equações e ao final, o intuito é apresentar a construção e a forma dessas equações e trabalhar elas com os problemas de eletromagnetismo, tá bom? Então, pessoal, essas aqui foram as referências bibliográficas que foram utilizadas para fazer essas aulas e a gente fica por aqui e a gente encerra o capítulo da lei de Gauss e aí responda os exercícios que foram distribuídos ao longo do capítulo e também a lista de exercícios que já está no Classroom, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai abordar o conceito de potencial eletrostático. Até mais, pessoal!